Tome o seu assento, por gentileza. Que presença maravilhosa nesse primeiro dia da semana, né, irmãos? Frio. Domingo de manhã, culto domingo de manhã frio é para os fracos. É para os fracos. Porque Deus só abençoa os fracos. Os que se julgam fortes já são fortes por si mesmos. E Dalila nunca pega os fracos, Dalila sempre pega os fortes. Então cuidado quando você falar assim, eu sou forte. Não, aquilo que está dentro de você que é forte. Quando você diz sou fraco, aí você está forte. Eu quero trazer uma palavra hoje para o seu coração. Eu quero já começar pelo título. Você se torna sem função quando você está vazio. É uma palavra não só pastoral para outros pastores que participam com a gente desse culto, online ou que vão participar. Não é só uma palavra para líderes, mas é uma palavra para todos nós. Você pode ser o empresário que for, você pode ter o seu jato, você pode ter suas contas hoje como nunca teve antes, você pode morar bem, você pode até ter um casamento bom, você pode ter grandes empresas, você pode ser um bom locutor, você pode ser um bom palestrante, você pode ser um bom médico, seja lá qual for a sua profissão. Mas se você estiver vazio, nada disso vai te preencher. Eu quero trazer hoje, dentro desse contexto, uma história muito triste que a Bíblia narra de um grande rei que conseguiu vencer batalhas externas, mas não conseguiu vencer a si mesmo. Eu gostaria de ler com você um texto que está no segundo livro de Samuel. Nós vamos ler sobre a história de um rei. Para você poder ver que vazio, um rei não para em pé. Vazio, um empresário não para em pé. Vazio, um pastor não para em pé. Vazio, um médico não para em pé. Vazio, um cantor não para em pé. Vazio, nem Neymar para em pé. Já que estamos na fase da Copa, vai aí uma palavra profética, Neymar. Nem rio, nem mar. Tem que ser cachoeiro do céu. Irmão. Nessa não deu certo, não. Capítulo 11 de segundo livro de Samuel. Vamos ler. Escute isso. O pecado é a queda visível. Nunca se esqueça disso. Mas antes da queda visível, teve um esvaziamento invisível. Ninguém cai em pecado de adultério. O pecado de adultério é a queda de quem já caiu há muito tempo. O pecado de adultério é a evidência de quem já caiu há muito tempo. Todavia, você nunca vai ver um humilde de coração tendo uma queda. Isso aconteceu porque teve uma sequência, teve uma construção, e nós vamos ler agora, a partir do verso 1 até o verso 4, de 2 Samuel capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Você pode repetir comigo assim, ó.
No tempo. Não, você pode melhorar isso. Diga, no tempo que os reis saem à guerra, Davi ficou. Verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito. Davi gostava de tirar um cochilo. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando, porque não tinha nada para fazer no terraço da casa do real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito bonita, formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Ele pediu uma informação, alguém deu um currículo. E alguém deu um currículo ainda falando assim, olha, ela tem pai e tem esposo. Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la, mesmo assim. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia, ou seja, você já deve saber sobre isso. Então voltou ela para sua casa. Verso 5, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Pronto. E ponto. Quero tirar algumas lições desse texto hoje, porque nenhum pecado acontece. Pecado é igual acidente de avião, não acontece. Pecado se constrói pela negligência diária. Tijolo por tijolo. No primeiro verso vai dizer o seguinte, que no tempo em que os reis saem à guerra, é bom lembrar você que Davi era rei, Davi não sai à guerra, Davi fica. Eu fico pensando nesse texto da seguinte forma, quantas vezes Deus já mandou a gente cumprir algo e a gente decide fazer por nós mesmos, porque é melhor a gente ficar no conforto do que partir para o confronto. Aqui é uma ilustração clara de que acontece entre homens, mulheres de Deus, porque ninguém cai em uma noite. Ninguém abandona Deus em um dia, ninguém destrói uma família em uma semana. Antes de uma queda visível, há um esvaziamento invisível. Foi aos poucos. Teve um vazamento. Teve uma parte silenciosa que estava havendo perdas. E aqui podemos tirar muitas lições, mas eu quero me ater sobre o que você carrega. E sobre o que nós abrimos mão. A gente ora a Deus por tantas coisas, o Senhor cura, o Senhor cura. O Senhor restaura, o Senhor restaura. O Senhor salva, Ele salva. Irmãos, a gente faz de Deus mais a nossa vontade do que nós fazemos a vontade dEle. Só que Deus é tão misericordioso que Ele não leva muito em conta isso. Mas se tem uma coisa que Deus não vai quebrar é princípios. Por exemplo, eu não abro concessões de algumas coisas. E eu preciso te falar isso. Eu sou minucioso nas coisas que eu faço. Eu estava, esses dias, eu fui na casa de uma pessoa, de um empresário da igreja, e eu achava que meu closet era organizado. Aí essa pessoa me levou no closet dela. Falou, pastor, é uma honra ter um senhor aqui em casa. Vamos lá no meu closet?
Eu fiquei quieto, porque se a esposa soubesse, eu não iria. Porque esses dias eu tentei levar o alfaiate no meu closet, e o Cassino falou, nem imagina, nem pense nisso. Aí eu fui, cheguei lá, irmãos, parecia que eu estava numa loja da Hermès, ou da Louis Vuitton. Roupa branca, um pouquinho mais branca ainda, muito mais branca, algo mais que a neve. Eu falei, não é possível um negócio desse. Eu fiquei olhando, falei, aqui estão os meus relógios, eu olhei, tudo organizado, aqui estão as bolsas da minha esposa. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque uma organização externa, mental, é uma organização interna. Senhor, me dá um carro. Deus te dá um carro, você trabalha, claro, que carro não cai do céu. Se caísse do céu, mataria muita gente. É ou não é? Também você não chega na concessionária e claro, o Salmo 91, e o vendedor vem hipnotizado. Eu estou sentindo algo, não é meu esse carro, mas toma. Não, ele não vai fazer isso. O que acontece? Você trabalha, Deus abre porta e tal, e estrategicamente, Deus trabalha assim. Pode acontecer desse irmão que está do seu lado aí, que você nem cumprimentou direito, ele está querendo dar um carro hoje, vem para aqui, Senhor, eu quero dar um carro, eu quero dar um carro, eu quero dar um carro, e daí você nem falou com ele. Só que agora já era, porque você forçou a barra também. Acontece isso. Mas, ora Deus vai e concede aquilo que é o desejo do nosso coração. Aí a gente abre concessões. Vamos lá. Primeiro dia, carro brilhando. Segundo dia, carro brilhando. Terceiro dia, carro brilhando. Passa um dia, o carro já pareceu um galinheiro por dentro. Porque deixou um papel de bala house, porque deixou isso, deixou o tapete. Deixa eu falar algo para você. Você é mordomo daquilo que Deus te dá. Porque aquilo que Deus te dá não é para você, é para o próximo. Então cuide daquilo que não é seu. Você não entendeu? Você só está usufruindo. Então usufrua da melhor forma possível, porque a bênção está em você cuidar daquilo que Deus deixou para que você cuide. Aliás, é uma responsabilidade que nós devemos carregar. Não, Deus me deu. Não, Deus deixou para você cuidar. Agora também não falo sobre aqueles irmãos que compram o carro, fica aquele plástico endemoniado no plástico, você senta, né? Não, tira aquilo, usufrua. Só cuide. Nós abrimos concessões aos poucos. É um closet que eu não arrumo hoje. É um sapato que eu não cuido hoje. É um corpo que eu não cuido hoje. Vou para a academia, fico uma semana, depois não vou mais. Vou para o médico passa o diagnóstico e manda, compra remédio, toma uma semana, depois não toma mais. É exatamente isso que acontece com a gente. Só que no mundo espiritual também há essas concessões que eu não posso deixar. Irmãos, eu sou fraco, então pelo fato de eu ser fraco nas coisas que eu faço, porque minha mente vai me jogar para o conforto, eu tenho um personal. Eu pago o personal. O personal é um tipo de pessoa que ele se alegra na desgraça dos outros. Ele fala assim, levanta mais peso, levanta mais peso. Eu falo, não é você que está levantando. Mas depois dá certo. Desculpa, Marcelo. Né? Ele torce pelo nosso sucesso, vamos botar assim. Sabe por quê? Porque eu sozinho não consigo. Sabe o que é um culto? Um culto é uma cultura onde você chega aqui, mesmo não querendo, você chega, trazido por alguém, ou colocou na sua agenda, eu vou lá. Por que eu vou? Porque eu sozinho não consigo sustentar isso. Então eu preciso orar com os meus irmãos. Eu preciso dar as mãos pelos meus irmãos. Eu preciso estar com eles. Eu preciso interceder por eles, porque eles estão intercedendo por mim. Porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu decidi fazer parte do corpo. Então o sangue, a bênção que está correndo na veia daquele irmão, vai vir para a minha veia. A bênção que está sobre a vida dele vai vir sobre a minha vida. A bênção que está sobre a minha vida vai sobre a vida dele. E assim nós começamos a movimentar o corpo. É por isso que eu faço parte de um corpo, porque eu sozinho apodreço. Deixe em um culto, deixe em 2 cultos, 3 cultos, por quê? Não, porque eu viajei, e agora não, porque agora a agenda está cheia, não, porque... E Jesus vai falar sobre isso, ele conta uma parábola maravilhosa sobre isso, mandou convidar, você pode ir, não posso ir à festa, por quê? Porque acabei de casar, não posso porque eu estou negociando, não posso. Aí Jesus fala, então manda convidar todos. Porque só existe festa onde há pessoas. Davi foi abrindo concessões. No tempo que era para ir para a igreja, para a guerra, Davi fica. No tempo que era para poder estar em vigilância, Davi fica. Você pode repetir comigo? Antes da queda, existe um vazamento. E esse vazamento precisa ser tapado. Não é tampado, porque tampado é de tampa. É tapado. Ok? Então fala antes do vazamento. Ou antes da queda. Eu preciso tapar
Meus vazamentos. Aprendeu português hoje? Porque tem gente que fala assim, eu estou tampado. Não, você não é panela? Aí eu não é. Então, a de alfa também é cultura. Depois você fica pegando esses trechos, fica soltando lá, aleatório. Aí eu que apanho sozinho. Né? Pois é, depois eu vou ter conversa com o irmão, viu? Ele que é o responsável, irmão. Eu tenho um mentor dele, que é o Paulinho, que fica os dois maquinando mal contra a minha vida. Para ver o que vão falar. Mas dá certo, sabia? Meteram mal em mim no negócio do dízimo, eu falei assim, ó, só mete mal quem é infiel. Depois, sabe o que eu queria colocar lá no pôster? A de alfa, a igreja dos fiéis. Amém, igreja? Amém. Porque não é sobre dinheiro, não é sobre dízimo, é sobre fidelidade. Aí você vai e posta isso, né? Davi é um dos maiores exemplos bíblicos sobre isso. Então vamos lá. Davi não caiu com Batseba. Ele caiu antes. Vamos dar uma olhadinha no verso 1? Olha o que diz. Se você fechou, eu vou ler para você. Existe tempo que você precisa ir para o seu chamado. Existe tempo que você precisa ficar para o seu chamado. Mas se Deus te mandou ir, vai. Agora, o texto vai dizer que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, porque a palavra guerra, ela poderia estar fora desse contexto aqui. Poderia só falar assim, ó, no tempo em que os reis saem. Mas a Bíblia é enfática em dizer, há guerra. Há confronto. Não negocie, você como sacerdote, um confronto com seu filho. Há tempo de você sentar com ele e falar assim, ó, não faça isso, porque eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Se você quiser me ter como amigo, beleza, segundo plano, mas tem pais que não querem ir para o confronto. Vê o filho fazendo tudo debaixo da casa. E o pai, não, eu não vou entrar em confronto. Eu não vou entrar em atrito. Pois é, abriu concessão. Está aqui o Daniel Brunet, que eu posso parabenizá-lo, ou melhor, parabenizar o pai dele, porque criou 3 filhos no caminho do Senhor. 3 filhos no caminho do Senhor. E hoje, eu fico vendo que os 3 são abençoados. Aliás, irmão, segunda-feira vai ter aqui o encontro do VME. Bota o banner aí, que sob a liderança do Gerson e do Daniel Brunet vai estar recebendo o seu Elias. Para quem não sabe, o seu Elias é um empresário da área de corte de cabelo, talvez o nome desse. Oi? Barbearia, obrigado. Ok? Mas o que eu quero dizer? Que não houve concessão da parte do pai dele. Há tempos que você precisa de confronto e não ficar no conforto. É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Tempo de você confrontar para que depois você não venha reclamar da queda. E eu não falo de confronto, de você impor a sua força ao filho, mas sim de você demonstrar a sua autoridade como pai. Irmãos, eu estou casado há 32 anos. Esse ano faz 33 anos. Ok? Então deixa eu falar algo para você. Tem coisas que eu chamo a Cassiane para conversar. 32, filho. Eu sempre um ano a mais. Então, a gente vai pular o 33, porque 33 é o ano da crucificação. Então a gente vai pular. Então 32 vai pular para o 34. Mas eu nunca deixei de confrontar as ideias dela e nem ela comigo. Por que eu falo isso? Porque casamento precisa de confronto também. Porque se não houver confronto, o que vai acontecer? Você vai estar abrindo concessão. Ah, não, irmão, tem gente que pensa, não vou entrar em confronto com minha esposa, que ela sempre vence. Não, chamar ela para poder conversar. Irmão, sempre elas vão vencer. Mas você tem que partir para cima. Os homens que estão aqui, digam amém. Ei, desânimo. Sabedoria. Eu finjo que mando, mas não mando. E a Cassiane também, eu finjo que eu sou mandado também. A gente vai levando. O que eu quero dizer com isso? Porque lá em casa não tem negócio de mandar ou ser mandado. Lá em casa, nós não abrimos concessão. Sentamos para poder conversar. E quando o papo ficar ruim, a Cassiane já sabe. Eu levo ela para o restaurante para tentar convencê-la.
E sempre quando eu quero comprar alguma coisa mais cara, eu sempre dou uma bolsa para ela. Esse dia eu falei, eu quero te dar uma bolsa. Eu falei, você está comprando alguma coisa cara para você, né? Eu falei assim, já abri oportunidades para você, filha. Há tempo, então, que eu preciso ir para o confronto para que eu não sofra depois pelo meu conforto. E aqui a Bíblia vai dizer, e esta frase, ela parece simples, mas ela revela tudo. Davi deveria estar em campo, deveria estar em confronto, mas está no palácio. Os reis foram, Davi ficou. Sabe onde começou o erro? Grave isso aqui para você não esquecer mais. O erro começou pela falta de responsabilidade do papel dele. Isso aqui cabe em tudo. Cabe na sua empresa. Cabe na sua casa. Cabe na sua vida espiritual. Cabe na sua vida profissional. Davi, então, tinha que exercer a responsabilidade, ir para o campo de batalha. Lá era o seu ambiente de proteção. Entenda, quando Deus te manda ir para um lugar, mesmo sendo para a guerra, o seu ambiente de confronto é o seu ambiente de proteção. É lá que você vai ser protegido. É lá que amanhã os teus filhos não vão poder te acusar. Eu me lembro que o Caio estava crescendo já e crescido, eu acho que ia fazer 19 anos. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, para com esse negócio de você ficar acordando tarde aqui em casa. Não, pai, porque eu estudo, não. Perna cabeluda aqui em casa só a minha. Eu não quero ver você aqui não. Dá um jeito. Ah, pai, mas eu não tenho que fazer. Arruma o que fazer. Sabe por quê? Eu não sou amigo dele, eu sou pai dele. Deus não vai me cobrar, ô Jairo, na eternidade. Por que você não foi amigo do Joshua, ou do Caio, ou da Jay? Não. Ele vai me cobrar. Por que você não foi pai? Porque minha responsabilidade não é como amigo, minha responsabilidade é como pai. Há muitos pais aqui hoje sofrendo com os filhos porque não exerceram a responsabilidade. O seu lugar de responsabilidade na empresa. Chame para conversar. Irmãos, eu tenho bons funcionários, mas tem alguns aqui que eles podem constatar isso. Eu converso com eles dentro de um contexto e falo o seguinte, eu sou teu amigo em partes, mas aqui na empresa eu não sou amigo, eu sou patrão. Você é funcionário. Entenda isso, porque se você tira esse parâmetro, você está começando a ficar desprotegido. Ah, porque eu não quero ir para o confronto. Não, você não precisa ser mal educado. É assim, desse jeito. É assim, beleza, depois come churrasco, depois vai tomar sua Coca-Cola, beber sua água, se divertir, tomar sorvete, mas ali não. Ah, mas eu não vou agradar. Não, Deus não te chamou para você agradar ninguém, não. Deus chamou para você ficar na sua responsabilidade. Tempo de hoje, Davi enfrentando Golias. Irmão, vamos entrar numa campanha de oração. Por quê? Porque tem um gigante muito forte aí e derrubou todo mundo. Você acha que eu vou partir para cima? Não. Vamos entrar na campanha de oração. Senhor, derruba aquele gigante, derruba aquele gigante. E está acontecendo isso em empresas, em casas. Conversando com mulher casada na internet. De piadinha, no escritório, confessando. Eu queria tanto que minha esposa fosse igual a você. Eu me lembro que uma vez gravei muitas cantoras. Aí, uma vez chegou uma cantora, Cassiane estava, sempre levei Cassiane para gravar comigo, por vigilância. Aí uma vez uma sirigaita botou a mão em mim e falou assim, eu queria tanto que meu esposo fosse igual a você. Eu falei assim, só um minutinho, diante de Deus que está no céu agora, do Espírito Santo. Em cima da casa da minha sogra ainda. Eu falei, Cassiane, fulano de tal quer falar com você. Cortei, irmão. Sabe por quê? Eu descobri desde cedo que eu gosto de mulher. Por isso casei com uma. Então a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Eu não sou eunuco. Ah, não, vamos ver o tanto isso vai dar. Não, fuja. Você pode dizer para alguém, diga assim, nem sempre a fuga é covardia. Às vezes é estratégia. É mesmo? Como que seu marido não é? E eu sou? Me guarde, Jesus dela. Não, chama a esposa. Abriu concessão.
Irmão, nesse contexto aqui, eu não vou... Deixa eu colocar da minha parte. Vai, filma aí para dar polêmica na internet. Para mim ali, nesse contexto de Davi não sair à guerra e ir para o palácio de tarde, tirar o cochilo, não ter nada para fazer, é a fase perigosa do homem. A partir dos 50, estabilizado na vida, tinha vencido várias guerras, mas não conseguiu vencer a si mesmo. Não tinha nada para fazer, né? Não, deveria ter ido à guerra, na sua responsabilidade. Batseba ali não era problema, porque ela estava na casa dela, estava no território dela. Ele subiu, viu alguém se lavando na intimidade dela. Às vezes tem gente que não cai, tem gente que se joga. Vai construindo aos poucos. Não abre concessão. Não queira entrar nesse campo, porque é um campo perigoso. Tudo começou quando ele abandonou seu lugar de responsabilidade. Ou seja, sabe qual era a proteção dele? Era o confronto dele. E às vezes, o nosso ambiente de distração é a nossa empresa, são os nossos negócios, as nossas viagens, ou o nosso palácio, que a gente se sente protegido. Aí eu tenho que admitir, irmãos, que o inferno raramente começa derrubando um homem. Primeiro ele tira esse homem do lugar onde ele deveria estar. O nome disso é posição. O pecado de Davi não começou na sacada. Começou na ausência de responsabilidade. No tempo em que Davi tinha que ir, porém, está na sua Bíblia, verso 1, porém, aí, para poder enfatizar mais, ponto e vírgula, porém, vírgula, na minha Bíblia está assim, Davi ficou em Jerusalém. Aí vamos lá, Davi conseguiu derrubar um gigante, Davi conseguiu matar um urso, Davi conseguiu matar leão, Davi conseguiu fugir de Saul, Davi conseguiu vencer os filisteus, mas não conseguiu vencer o seu conforto. Cuidado com aquilo que você gosta de fazer, em detrimento daquilo que você precisa fazer. Responsabilidades. Eu vou falar coisas simples aqui, coisas simples, do dia a dia. Apareceram mais 3 gatos lá em casa. Filho de um adolescente, de um gato manicum, que o querido Agostinho deu, um presente grego, mas o bicho é maravilhoso, grande que só. A Jay levou uma gatinha adolescente lá para casa. Os dois, irmão, na madrugada, sem consentimento. Daqui a pouco a bichinha aparece grávida. 3 gatos. Maravilha, todo preto com os pelos, bigode branco. Filho de quem? Do Sonso. O gato é quase o tamanho da Cassiane. É imenso. O outro bichinho é desse tamanhozinho. Aí eles estão naquela fase, 2 meses e tal. Aí a Jay, não sei, coisa de filha. Eu não sei se isso acontece comigo, irmão. Você se sente explorado, aproveitado pelos seus filhos? Diga amém. Então não sou só eu, não. A Jay vai lá para casa e deixa os 3 gatos lá em casa com o outro gato. Geralmente sábado eu faço toda a revisão do esboço e vou conversar com Deus. Sábado é aquele dia que eu tenho preparo para poder estar no domingo e tal, e ver o que Deus fala. Às vezes Deus mistura tudo e tira tudo, e não deixa, atrapalha a minha agenda toda, porque a agenda que prevalece é dele. Mas enfim, eu vou dormir mais cedo e não sei o quê. Aí, 11 horas da noite, fui dormir. 3 horas da manhã. Os gatos cismaram de fazer um culto lá em casa. Eles em cima de mim, morderam meu nariz, eu falei, não estou aguentando. Aí saí. Só que nisso já tem um outro que reclama com a Cassiane, que fica dormindo aqui nela. E se a Cassiane se respirar, ele... 3 horas da manhã vai fazer o quê? Levantar, botar comida para o gato. Aí quando eu estou deitando, o outro gato, que é um bengal, que parece uma onça, o mais lindo do mundo, aquele gato.
ele foge e vai brigar com os outros gatos na rua. Aí eu escuto uma gritalhada, parecia favela. Isso 3 e pouco, 4 horas da manhã. Aí vai eu na rua, de pijama, correr atrás do gato. Irmão, isso deve estar filmado. Deve estar no condomínio esse negócio. Ele está fazendo uma bagunça. Eu falei, Monés! Quase que eu falei, seu endemoniado! Ele fugiu. Aí vai eu voltar de novo para poder dar merenda para os gatos. Parece simples. Eu tenho uma casa. Já que eu tenho, eu preciso cuidar. Diga para alguém, seja nas mínimas coisas. Já que você tem, cuide. Isso é válido para gato, para cachorro, para filho, para empresa, para unção, para casamento, para relacionamento, para casa, para carro, seja lá o que for. Porque a gente vai abrindo concessões dos mínimos detalhes. Daqui a pouco o negócio avolumou. Foi o que aconteceu com Davi. O que esvazia um homem não é o pecado. Mas um homem vazio acaba caindo no pecado. São as pequenas coisas. Elas ficam vazias. Depois elas pecam. E o que esvazia um homem? Também não é o pecado. O que esvazia o homem é o desgaste. Hoje eu não vou, hoje eu não faço, hoje eu não cuido, hoje não tem manutenção do casamento, nem para gato, nem para filho, nem para ninguém. Eu finalizo pegando uma história em paralelo. Me ajude, o Richard. É o Richard, está aí. Você lembra de um profeta, aliás, chamado Rei dos Profetas? Alguém lembra o nome do Rei dos Profetas na Bíblia? Diga comigo, Elias. Ok. Tinha uma escola de profetas, era um homem que no monte da transferência, da transfiguração, vai estar ele representando, como representante dos profetas e Moisés representante da lei. Elias consegue vencer muita coisa. Mas Elias não pede a morte a Deus porque estava em pecado. Não. Pediu porque estava exausto. Estou falando de Elias. Aí você vê alguém no Antigo Testamento como um profeta, porque é profeta, não pode passar por isso sim, um desgaste. Vai abrindo concessão. Vamos para o Novo Testamento, você vê Pedro, um homem que andava com Jesus, mas dorme em vez de vigiar. Pessoas cansadas descansam em colos errados. Sansão poderia ter descansado em qualquer outro lugar, menos no colo de Dalila. Desgaste. Aí eu quero só te chamar a atenção para o Davi, ou para Davi, com a sequência de coisas que ele abriu concessão, e foi uma sequência, uma cadência. Se você olhar bem o texto, você vai ver que segue uma ordem. Davi chegou ao pecado depois de uma sequência de negligências, porque negligenciou, e o diabo não cria o vazio, mas ele trabalha em ambientes que estão vazios. Se você está vazio, ele vai explorar esse vazio. E se você olhar bem, quais foram as concessões que Davi abriu mão, você vai ver que aos poucos ele foi seguindo, negligenciou um confronto, preferiu ficar no conforto, e aos poucos ele foi se deixando ser seduzido. O pecado então é uma construção e não um acidente. Aí você vai ler todo o histórico do que ele fez. Eu vou pular aqui porque eu já li, mas observe a sequência. Primeiro, Davi ficou em Jerusalém. Era para ter ido. Depois, passeou no terraço. Depois,
viu. E cuidado com aquilo que é agradável aos seus olhos, mas que não te pertence. Depois que viu, porque você só pode desejar depois que você vê. Estou desejando aquilo porque viu, porque ficou, porque negligenciou. Depois de desejar, ele perguntou: de quem é? Pertence a alguém? Alguém chegou para ele e falou: sim, tem pai, viu? Ou seja, tem proteção sobre a vida dessa pessoa, tem paternidade. Outra coisa, tem esposo, e é alguém muito próximo. Mas depois de perguntar, ele mandou chamar, como se não bastasse já o currículo. Depois adulterou, depois mentiu, depois manipulou e depois matou. Onde começou? Falta de responsabilidade. Isso aqui é um alerta para mim e para você. Porque a Bíblia fala assim, olha, aquele que está em pé, ore ou cuidado para que não caia. Tem alguém entendendo essa palavra aqui hoje? Tem alguém me ouvindo? Aliás, a pergunta não é entendendo. Tem alguém me ouvindo aqui essa noite? Ou melhor, essa manhã? Tem alguém me ouvindo essa manhã? Porque isso aqui, irmãos, é muito sério. A gente às vezes pensa que está blindado. Não, o Espírito Santo de Deus me blinda, me guarda, assim, mas você está abrindo concessão. Ou concessões. E isso aos pouquinhos está te minando. O adultério não nasceu no quarto, nasceu em pequenas concessões. Ou seja, o assassinato não nasceu na carta enviada a Joabe, nasceu em desejos não confrontados. Será que posso? Será que isso eu devo fazer? O pecado é uma construção de tijolo por tijolo. E nós precisamos tomar cuidado, porque se tem uma coisa que Satanás ele é paciente. Aos pouquinhos. Ele sabe que uma parede não cai por causa da última rachadura. Não cai porque você simplesmente tropeçou uma pedra, não. A pergunta é, o que você anda ignorando que não quer confrontar? É isso que pode te derrubar. E eu termino essa mensagem de hoje gostaria de orar por você, para que Deus possa te manter de pé, mas para que você se mantenha de pé, você precisa estar cheio da graça dele. Porque onde há uma brecha, é nessa brecha que o inimigo vai entrar. Ele não cria o vazio, mas o vazio que nós abrimos, damos concessões para ele. Aos pouquinhos, eu não faço, eu não vou partir para o campo de batalha, aos pouquinhos vai se esvaziando, daqui a pouco vai criando vazio, daqui a pouco... Já viu o boneco do posto? É exatamente aquilo. Se está cheio de ar, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, vem o vento, você já viu como é que ele fica? Sabe do boneco do posto? Vem o vento, vai até lá embaixo, igual o João Teimoso. Parece até que está doido, né? Vai para a igreja, ora, faz campanha, não sei o quê. Mas não tem como entrar, porque não tem vazamento. Aí o sopro divino que está em você, passa vento, vem tempestade, vem tempestade, vai tempestade. Passou por queda, por coisas, todos caíram, mas está você lá. Por quê? Porque você está cheio da presença de Deus. Veio enfermidade, não te abalou. Veio diagnóstico, não te abalou. Veio problemas, vieram problemas e não te abalaram. Por quê? Porque você está cheio. Mas quando esse mesmo boneco do posto tem um pequeno vazamento de uma agulha, de um alfinete. Você passa lá hoje, já viu como é que está o boneco no posto? Aí, tudo bem? Tudo bem. Tá, o vento parece que tá bonito, né? Um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas. Não passa um mês, cadê? Mas ninguém estava sabendo. Porque foi um furinho de um alfinete. Só basta um vazamento. Mas hoje Deus vai passar betume ou vai vedar tudo aquilo que poderia fazer você ficar vazio, para que você seja mais cheio da presença dele. É isso que eu vou orar para essa manhã por você. Você pode ficar de pé, por gentileza?
O Senhor então enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele tinha crescido com ele, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante quem viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, o profeta: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque dele não se compadeceu, ou dela não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Irmãos, deixa eu ler de novo aqui. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, e assim diz o Senhor. Natã como profeta: e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Davi não precisava de mulher, Daniel. Aliás, ele era rei, estava lá. O problema aqui não foi sobre um adultério, o problema aqui foi sobre o poder. Se você continuar o texto, não fala sobre o que Davi fez em adultério ou queda, vai falar sobre uma vocação para poder ter mais do que lhe é devido. Você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil? Irmãos, perderam a noção de dinheiro. Um rouba 1 bilhão, outro rouba 3 bilhões, outro rouba 200. Me parece que 200 milhões hoje você encontra na esquina. Aí vem um escândalo, roubaram 50 bilhões. O que o homem faz com 50 milhões que ele não vai fazer com 1 milhão, ou que vai fazer com 500 mil? O que deixou de ser por causa de dinheiro, deixou de ser por causa do adultério, passou a ser por causa do egolatria, ou seja, quanto mais melhor, porque eu preciso estar acima de Deus, é sobre o poder. E o interessante aqui é que Davi não deixou de ser rei. Davi continuou reinando, governando, continuou ocupando o trono, continuou usando coroa, a estrutura dele permaneceu. Sabe o que tinha saído da vida de Davi? Tinha vazado o óleo, tinha saído o óleo. Pessoas que estão ainda liderando igrejas, pessoas que estão ainda liderando empresas, pessoas que ainda estão sentadas no trono, pessoas que são líderes, pessoas que são ricas ainda, mas estão ocas por dentro, vazias, sem a unção de Deus. Você se torna sem função quando você está sem o óleo da unção de Deus sobre a sua vida. É uma mensagem de responsabilidade, porque a Bíblia vai dizer então: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da sua própria casa o mal contra ti. Não é ressuscitarei, é suscitarei, ou seja, poderia ter tido mal e Deus ter afastado o mal e ter trazido de novo o mal. Não, nasceu ali por causa de uma decisão de Davi, por causa da irresponsabilidade de Davi. Aí o verso 12, eu estou olhando para você, eu estou facilitando você. O verso 12 vai dizer assim, ó: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Ou seja, não existe pecado isolado. Todo pecado isolado vai trazer consequência coletiva. Ninguém viu, a sua mente planejou, o coração desejou, e o homem é exatamente aquilo que ele pensa. E o mundo não é aquilo que dizem ser, o mundo é aquilo que eu vejo. Então dentro de corações de pessoas está o mal. Então eu começo a maquinar o mal, e aos poucos
Quem trai, pensa que todo mundo está traindo. Quem rouba, pensa que todo mundo está roubando. A consequência é essa. Quem foge, pensa que todo mundo é fugitivo. Por quê? Porque Davi deixou vazar o óleo. E este é o maior perigo, porque ainda há pessoas que ocupam posições, mas perderam a presença de Deus. Vamos orar. Curve sua cabeça. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, porque mesmo sendo uma palavra de alerta, ainda tem uma misericórdia, porque toda vez que a tua palavra vem é um alerta, é um alimento, é uma direção, é uma cura. Pessoas que estão participando online, pessoas que estão aqui, que ainda ocupam o trono, que ainda fazem coisas que, como se o Senhor não levasse em consideração, mas o Senhor está mais uma vez manifestando a sua misericórdia, dizendo: não abra concessão. Pessoas que perderam a sensibilidade, mas ainda estão na plataforma. Pessoas que perderam a autoridade espiritual, a autoridade dentro de casa, mas o Senhor hoje está trazendo, Pai, uma direção. Pessoas que ainda têm coroa, mas perderam suas lágrimas, ainda têm voz, mas perderam a autoridade. Deixaram aos poucos, Senhor, o altar se apagar. Aos poucos a unção foi embora. Às vezes eu preciso ser como Natan, pregar uma mensagem que poucos querem ouvir, porque nos púlpitos da igreja não há mais mensagem de confronto, há mensagem de conforto. E todas as vezes que eu fico no conforto do meu palácio como pastor, eu, Jairo, fico no conforto daquilo que a Alphaville quer ouvir, do que a Delva quer ouvir, Senhor, e negligencio o confronto daquilo que é pecado. Eu mesmo acabo abrindo concessão, Senhor, para que o diabo venha e derrube os teus filhos. Mas hoje, nessa manhã, nesse domingo, o Senhor está fechando frestas aqui, brechas. A tua misericórdia, Senhor, nos alcança, mas nós precisamos também tomar nossa responsabilidade. Natan falou para Davi aquilo que Davi não queria ouvir. Eu às vezes preciso falar para a sua igreja aquilo que a igreja não quer ouvir, mas que é necessário. Por não haver confronto, Senhor, nós estamos vivendo em um país onde parece, Senhor, que não tem mais jeito, mas aí tu levanta alguém lá no STF, como teu filho André Mendonça. Aliás, eu quero orar pela casa dele, pela vida do André Mendonça. Eu quero orar, Senhor, pela saúde dele. Senhor, guarde a entrada e a saída do teu filho. Que nenhum mal suceda, Senhor, as decisões, dê sabedoria e inteligência. Porque ele é um Daniel lançado na cova dos leões. Ele é alguém que foi lançado, Senhor, em uma fornalha. Mas se tem uma possibilidade, ou oportunidade, ou vantagem de ser lançado em um lugar como esse, é que nesses lugares que eu vejo a sua proteção. Guarde, Senhor, a entrada do teu filho e a saída. Guarde a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas enquanto não houver confronto, Senhor, do pecado, enquanto abrimos concessão para o pecado, as igrejas se tornam vazias, não de pessoas, igrejas inchadas, cheias de pessoas, de gente, mas vazias do teu Espírito. Porque não é sobre quantidade, é sobre a intimidade que temos contigo, Deus. Obrigado pela tua palavra essa manhã. Que ela seja um despertar para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém e amém. Pega a sua Bíblia, por gentileza.
Você nunca vai poder dizer que Deus não usou de misericórdia com você. Vai para 2 Samuel, nós lemos do capítulo 11. Eu vou te mostrar a causa de tudo. Capítulo 12, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 12. A causa está. O efeito, eu vou te mostrar. Eu preguei para você o meio. Talvez seja o meio, preste atenção aqui. Talvez seja o meio da sua vida. Você talvez esteja perdido. E a palavra veio hoje. Eu preguei o meio para você. Agora eu vou te mostrar o início de tudo. E depois vou te mostrar o final de tudo. Mas eu precisava da sua atenção. Por isso que eu te coloquei de pé. Por isso que eu orei por você. O problema não foi porque Davi deixou de ir à guerra. Não. E eu falei para você que foi, chamei atenção para isso, mas não foi. O problema não foi porque Davi caiu com Batseba. O problema não foi que ele viu, desejou. O problema está no verso 9. Isso pode acontecer com você. Leia o verso 9 aí. O que está escrito? Porque desprezastes a palavra do Senhor. O verso 9 é um verso que Natan não estava falando para um pecador. Natan estava falando para um homem vazio. O verso 9 vai dizer: porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Tudo começa em um dia que eu não leio, em um dia que eu não oro, em um dia que eu não vou à igreja. Em 2 dias, é como se fosse uma engrenagem. O dentinho de uma engrenagem quebra e eu não dou atenção. O segundo dente quebra, eu não dou atenção. Aliás, eu tenho outros dentes nessa engrenagem. Só que quando o terceiro quebra, se torna irreversível. Talvez a mensagem hoje é para você que deixou o primeiro dentinho da engrenagem quebrar. Esse foi o começo. Eu preguei o meio. O fim não está aqui. O fim está no Salmo 51. Abre, por favor. Aqui está o fim. Agora, olha como Deus é justo. Abriu. Agora, olhe para mim que eu preciso te falar isso. Eu desvendei para você o que acontece das pequenas concessões. Te mostrei qual é a causa. A causa é a negligência de estar com intimidade com Deus. Preguei o processo do meio. Mostrei para você. Agora o final, não queira cair nessa consequência. O final é o Salmo 51 e eu vou ler para você. Me acompanhe aí com a sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecados a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação.
A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e em minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Davi aqui se lança e fala assim: eu não estou aguentando mais. Torna-me a dar-me a alegria da minha salvação. Davi escreve esse salmo exatamente nesse momento. Que essa palavra possa queimar o seu coração como queimou o meu coração. Que você possa ter temor e não ter medo, mas ter amor de Deus, a ponto de não abrir oportunidades e brechas para o diabo. Ele não vem de uma vez, o pecado não acontece, o pecado se constrói. Volte a ler sua Bíblia, volte a orar a Deus, volte a chorar, volte a cantar. Ele tem saudade do timbre da sua voz. É sobre isso. Deus te abençoe. Um coração quebrantado essa manhã, que gostaria de... Vou fazer 2 orações. A primeira agora não é te convidando a ter Jesus como Senhor. A primeira oração que eu vou fazer é para você, que deseja ser mais cheio da presença de Deus, cheio do óleo dele, e que talvez tenha passado ralado seu peito no chão, porque a Bíblia fala que Deus nos livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, ele não fica no céu, não fica em árvore, fica no chão. E você é uma águia, foi pego pelo laço do passarinheiro, está com o peito ralado, sangrando, machucando. A Bíblia diz que Ele te livrará desse laço. Mas tem uma oração que Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração. E qual é esse coração? Um coração quebrantado. Na mesma velocidade que Davi pecava, Davi se arrependia. Você vai ler lá em 2 Samuel, depois em casa, você vai ler que nos versos, a partir do verso 10, 11, 12, ele começa a dizer: já que eu errei, já que eu ouvi isso, que o Senhor me perdoe. Eu gostaria de orar por essas pessoas que estão se sentindo vazias. Eu gostaria que você viesse aqui e dobrasse seu joelho aqui. Eu quero orar por você essa manhã. Deixa eu ressaltar: os que têm coração quebrantado, os orgulhosos não. Os que são fortes não precisam de Deus, já são fortes por si mesmos. Os fortes continuam fortes até Dalila aparecer. Os fracos, como eu, e eu vou me ajoelhar também, porque eu preciso. Você que está online, que se julga forte, para todo forte tem uma Dalila, porque eu não acredito na minha própria força. Até para treinar a musculação eu preciso de um personal. Para minha vida eu não vou depender de Deus.